Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículos 11 a 17 e no capítulo 5, versículos 1 a 3, que diz: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: Não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus, pois, se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: Vai e reúne todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. Se eu e as minhas moças também, assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. No terceiro dia, vestiu-se Esther com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente à entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ao meditar sobre essa passagem e entender o contexto dela, observamos um propósito se cumprindo diante daquilo que uma pessoa foi chamada a realizar. E isso me leva a pensar sobre o propósito de Deus na vida de cada um. Porque muitas vezes acreditamos que o Senhor nos coloca nos lugares, nos tira de outros, nos traz, nos faz achegar a pessoas, nos acaricia com milagres, faz vivermos maravilhas, porque somos escolhidos. Na verdade, só vivemos tudo isso para um único propósito: manifestar a glória de Deus naquele lugar. Você já perguntou para o Senhor por que está nesse lugar? E quero me aprofundar nisso, conforme o Espírito Santo está mostrando. Qual o propósito de você estar trabalhando nessa empresa? Qual o propósito de você estar trabalhando hoje em home office? Qual o propósito de ter mudado sua rotina? Qual o propósito de você começar a fazer seu próprio negócio? Qual o propósito de você estar se dedicando em estudar e criar algo novo? Qual o propósito de você estar cuidando mais próximo de seu filho? Qual o propósito da sua dedicação em estudar a palavra, orar e ouvir a voz do Espírito Santo? Qual o propósito de você fazer a vontade de Deus? Qual o propósito de você estar exercendo um cargo numa igreja? Qual o propósito de você estar escrevendo esse livro? Qual o propósito para você dizer o que está escrito na palavra e não viver tudo o que diz? Qual o propósito de abrir sua boca para falar mal do próximo, independente de quem for, dizendo-se seguidor de Cristo? Qual é o propósito de dizer que ama se não quer se doar para aquela pessoa? Qual o propósito de ter muito dinheiro se não faz o que o Senhor te disse? Qual o propósito de não ter nenhum dinheiro e continuar murmurando? Qual o propósito de saber o que fazer e, para não desagradar uma pessoa do seu lado, você não faz? Qual o propósito de você ter sido chamado de filho por Deus? Esther não sabia o que tinha que fazer quando seu tio Mordecai lhe enviou ao palácio e ela foi constituída pelo rei Assuero como rainha. Mas, quando Amã
que não aceitava que Mordecai não se prostrasse diante das coisas do rei, sutilmente manipulou o rei e fez com que assinasse um decreto de morte a todos os judeus. Diante desse decreto, que não podia ser revocado, algo precisava ser feito. Foi aí que Mordecai falou com Ester para interceder diante do rei. Mas ela ficou com medo, porque aquele que não fosse chamado pelo rei não poderia se apresentar a ele, senão seria morto. Mas, diante disso, Ester entendeu qual o seu propósito e disse ao seu tio para todos jejuarem durante 3 dias e 3 noites, e estaria junto com as que estavam com ela e jejuariam. E assim o fizeram. E isso me faz lembrar daquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 21. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Porque o que Ester estava passando era um ataque físico, mas com a raiz espiritual, pois estava vinculado a dizimar o povo de Deus. Por isso, o jejum de 3 dias e 3 noites. Aqui quero fazer um breve comentário trazendo para os dias de hoje. Quantas vezes nos deparamos com assuntos exatamente dessa magnitude para resolvermos? Situações e circunstâncias que estão sobre um decreto e esse decreto é irrevogável. E por isso, diante dos maiores problemas que parecem sem solução, temos que continuar orando e jejuando. Porque o jejuar mostrará e revelará a presença grandiosa do Senhor. E Ester foi ao encontro do rei que, quando viu, logo estendeu o cetro de ouro, permitindo que entrasse em sua presença e ela tocasse no cetro. E o rei ouviu atentamente sua rainha e, após sua proposta do banquete, aceitou. Ao já estarem nele, expôs a artimanha de Amã de matar o povo judeu, seu povo. E após ser desmascarado, foi morto, mas o decreto não podia ser revogado. Então, o rei fez um decreto para os judeus que, se alguém quisesse matá-los, eles poderiam se defender sem ter nenhum tipo de problema para eles. Assim, Ester cumpriu seu propósito no reinado de Assuero e o nome do Senhor foi glorificado. Da mesma maneira, o Senhor faz conosco hoje. Ele nos deu um decreto de vida, diante do decreto de morte proposto. Mas, para que essa vida seja real, você tem que crer e confessar que você depende das forças do Senhor em Jesus Cristo e que essa dependência te deu armas espirituais para você contra-atacar os enviados do diabo, do nosso inimigo. Para isso acontecer da mesma maneira que o Senhor te preparou, temos que entender nosso propósito e por que Ele nos colocou nesse lugar. O lugar não te influencia, você que transforma o lugar. O lugar não muda você, você que leva o poder transformador do Senhor para lá. Onde você estiver, a presença do Senhor tem que estar, a ponto de todos se constrangerem diante dessa presença. Mas, assim como Ester, temos que alinhar no Senhor, ou melhor, temos que estar alinhados no Senhor. Orar, jejuar, ir ao encontro do rei e tocar o cetro. O Senhor quer isso de nós. Um posicionamento espiritual e uma atitude física diante do propósito que foi estabelecido. Portanto, veja o Senhor transformar toda a sua vida, a partir do momento que você enxergue seu propósito. Se for para abençoar, abençoe. Se for para orar, ore. Se for para cuidar financeiramente, cuide. Se for para jejuar, jejue. Se for para ajudar, ajude. Se for para conversar, converse. Se for para ler a palavra, leia. Se for para ensinar, ensine. Se for para visitar, visite. Se for para pregar, pregue. Se for para ficar em silêncio, descanse. Se for para crer, creia. Se for para ficar nas mãos do Senhor, coloque e não tire. Se for para louvar, louve. Se for para adorar, adore. Se for para chorar, chore. Se for para interceder, interceda. Se for para amar, ame. Tudo está em suas mãos e diante dos seus olhos. Não espere ninguém dizer o que deve fazer. Faça aquilo que o Espírito Santo já te disse. Saiba seu propósito diante do Senhor e use tudo que está em suas mãos. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia.
Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Como somos gratos, Pai, por mais este fôlego de vida, por mais este dia que o Senhor preparou para que a sua glória fosse manifesta através das nossas ações e através das nossas atitudes. É maravilhoso estar em Ti e viver para Ti, porque tudo, Senhor, tudo se completa diante da presença da sua glória. Somos, Pai, aquilo que o Senhor nos estabeleceu, mas não nos deixe, Pai, perder o foco deste propósito para cumprirmos o chamado e fazermos a sua glória manifesta. Que em nome de Jesus que venha o seu reino, que estabeleça, Senhor, o seu querer, a sua vontade, mas destrone e despedace agora, Pai, todo medo, toda ação maligna, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra nós, que seja por terra, em nome de Jesus, para que a sua presença, a sua unção, a sua graça e a sua glória sejam manifestos. Como somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar, Pai, o pão na mesa deste teu filho, mas antes manifeste a sua presença. E assim como aconteceu com a rainha Esther, assim, Pai, o Senhor nos coloca em lugares e onde nos deparamos com situações que nós temos que não só orar e jejuar, mas também nós temos que agir, ter atitudes pontuais diante daquilo que nós estamos fazendo. Então, leva-nos, Pai, a essa direção e direciona-nos para aquilo que nós temos que fazer para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo que fizermos. Somos gratos a Ti. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo que fizermos. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.